pessoal, eu me chamo Andrea Rios, sou pediatra geral da equipe Singular e hoje teremos mais um podcast Papo Singular para vocês. Hoje nós falaremos sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é o brincar. Eu utilizo esse tema dentro das minhas consultas para falar com as famílias sobre a importância da brincadeira dentro do contexto de neurodesenvolvimento da criança e também dentro do aspecto relacional com outras crianças ou dentro da própria família. Utilizo também como um instrumento para poder trazer mais leveza e mais dinâmica às minhas consultas. A brincadeira é sempre um tema que eu debato bastante, é uma parte importante da minha consulta. Por isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como brincar faz parte do desenvolvimento infantil e como ele pode ser um bom instrumento nesse sentido. Para falar sobre isso, eu trouxe hoje aqui 3 colegas maravilhosas, super experts nos assuntos, que são nossa doutora neuropediatra Julieta Góes, terapeuta ocupacional Ellen Larissa e a neuropsicóloga Natália Vasconcelos. Olá, meninas. Olá, Andrea. É um prazer ter vocês aqui novamente para a gente falar sobre esse tema tão divertido e tão importante. E, Julieta, como é que você usa a brincadeira dentro da sua prática médica? Bom, é fundamental, né? Então, assim, às vezes as crianças, os pais chegam e esperam um médico muito formal, né? Uma consulta neurológica, algo muito formal. Mas vamos lembrar que eu vou avaliar desenvolvimento, né? Então, eu quero, ao contrário, que essa criança fique o mais espontânea, ela fique o mais à vontade naquele espaço, né? Então, eu tenho um momento de entrevista, eu prefiro entrevistar o adulto reservadamente, para a gente abordar alguns assuntos que a gente até evita mencionar na frente da criança, que está perceptiva. E no momento da avaliação da criança, é o meu momento de brincar, né? Desde que eu abro a porta, eu já vejo como é que ela olha para mim, como é que ela se dirige, se ela usa gestos, se ela usa a parte verbal, se ela sustenta o contato ocular, o que é que ela, como é que ela busca mostrar o desejo dela pela brincadeira, né? Então, na anamnese eu já sei, muitas vezes na anamnese eu já sei que aquela criança tem um interesse específico. Então, às vezes, eu vou buscar aquele interesse para ter uma afinidade maior no momento da relação, né? Mas é fundamental. E, principalmente, quando a gente está avaliando uma criança que a família trouxe como demanda o desenvolvimento, né? Porque quando eu estou avaliando uma criança com crise epilética, com regressão do desenvolvimento, com fraqueza muscular, o exame físico, ele é o ponto mais importante. Mas quando eu estou avaliando uma criança com queixa de neurodesenvolvimento, o brincar tem que ter uma relevância importante dentro daquela observação da criança. Perfeito, doutora Ju. Muitas vezes, né, quando a gente está em psicoterapia com as crianças, a família pergunta muito pra gente como que funciona, né? Como que é essa psicoterapia com criança? A gente precisa sempre saber quais são os interesses dessa criança e se guiar a partir deles para desenvolver uma relação, para começar a construir uma relação terapêutica, para a gente conseguir acessar as demandas daquela criança. Porque muitas vezes os pais trazem a demanda, mas a gente não consegue enxergar no setting terapêutico como isso acontece. E muitas vezes são demandas relacionadas à interação com os irmãos, à interação com os primos, à interação com os colegas. Há muita dificuldade na hora de compartilhar um brinquedo, muita dificuldade para perder em algum jogo. E a gente precisa acessar isso de alguma forma. E a forma que a gente tem sempre, né, de acessar as demandas infantis é por meio da brincadeira. Então, diferente de uma psicoterapia com adolescentes e com adultos, a psicoterapia com as crianças é brincando. A gente não vai colocar uma criança sentada de frente pra gente e falar, vamos aí, fala o que me aflige, né? Fala o que te aflige, por que que você tá aqui, o que te trouxe até aqui. Porque essa criança muitas vezes não vai ter esse repertório. E a gente precisa, através do brincar, perceber quais são as demandas que a criança traz pra gente. Até porque, muitas vezes, as demandas dos pais, né, são e às vezes a demanda da criança é outra. Às vezes o pai chega e a mãe chega com aquela dificuldade na interação com o irmão, mas a demanda da criança é porque a criança está se sentindo de lado em relação ao irmão. Por isso que apresenta alguns comportamentos, né, que os pais têm e veem como desafiadores.
Então, a gente precisa acessar isso por meio do brincar, a gente precisa saber qual é o interesse dessa criança, qual é o desenho que ela gosta, qual é o super-herói que ela gosta, se ela gosta de Barbie, se ela prefere Polly, se ela gosta de brincar de casinha. Qual a forma que ela gosta de brincar? Porque é a partir daí que a gente vai começar a trabalhar habilidades que são habilidades importantíssimas para o desenvolvimento saudável dessa criança. Muitos pais acham que o brincar é algo exclusivo da criança, né? Tome aqui um brinquedo, comprei um brinquedo melhor para o meu filho, da marca tal, e brinca. Ah, ele brinca? Brinca. E quando você vai observar como é esse brincar, né? É uma criança que já atingiu idade para apontar o que deseja, para responder o comando de um adulto, demonstrar que está procurando por esse adulto, para essa partilha, e aquela criança não faz. Ela mantém uma idade que, quando a criança está no pleno funcionamento da interação, né, aos 2 anos, por exemplo, que é uma idade-chave, que ela tem que estar plena de interação, então a criança que só espalha brinquedo. Ela espalha brinquedo, ela carrega seus brinquedos somente favoritos, mas ela não usa, né, ela não usa funcionalmente. Ou ela explora muito mais objetos aleatórios daquele ambiente do que o que seria para a criança, né? Chutar uma bola para outra pessoa, imitar que está andando de cavalinho, imitar que está fazendo uma corrida de carrinho. Então, assim, mexer no brinquedo não é brincar, né? E é importante que os pais sentem no chão para brincar com seus filhos e ver aonde que eles estão bem desenvolvidos, o que é que está presente, o que é que não é observado ainda. Isso, no mundo moderno, tem ficado um pouco num plano mais distante, infelizmente. Acho que também os pais acabam delegando um pouco, né? Até a outras pessoas, ou ao próprio instrumento, né? A tela, ao tablet, aos próprios brinquedos, a tarefa de ocupar aquele tempo da criança. Mas o quanto é importante que ela possa aprender através do exemplo, a brincadeira. Às vezes ela tem um brinquedo, mas ela não sabe como brincar, porque ninguém ensinou a ela como é que deveria brincar, né? Ela não consegue se relacionar bem com o brinquedo porque ela nunca aprendeu como. Então, assim, a criança precisa aprender através das relações, né? Não só com os brinquedos, mas com as pessoas, com o meio, com os pares. E isso precisa ser ensinado, não pode... Isso começa em casa. Né? Então, fala assim, ele não está interagindo, ele não está brincando, vou colocar na escola. E vou colocar no turno integral bilíngue, porque ele vai ficar muito desenvolvido, né? E lembrar que numa sala de uma escola ou de uma escola creche, a gente não vai ter um olhar individualizado. A gente vai ter uma dezena de crianças, né? E o olhar um pouco disperso sobre essa dezena de crianças. Não vai ter uma observação individual. E também a escola não é o espaço primordial de desenvolver essas habilidades. Essas habilidades são desenvolvidas em casa, no núcleo natural dela. A escola faz o quê? Uma complementação. Ela vai avançar na escola, na época certa. A escola serve para generalizar esse aprendizado que é feito em casa, mas se a criança não tiver aprendido em casa, como é que ela vai generalizar aquela habilidade que ela não tem, que é o brincar? E aí a gente fala assim, mas é porque teve a pandemia, a criança ficou isolada, não teve contato, não saía, a gente limpava tudo com álcool gel, a gente não deixava brincar. Mas vamos lembrar que crianças que moram na zona rural não têm brinquedos coloridos que fazem som, que têm estímulos. Elas brincam com pedrinhas, brincam com chuchu, brincam com latas, elementos que são improvisados, mas existe o faz de conta, existe o brincar. Isso é natural da infância, né? Então, a gente, claro, a gente teve na pandemia uma restrição do compartilhamento com seus pares. Mas as habilidades são habilidades naturais que se iniciam em casa. Verdade. Assim, o brincar é muito intrínseco, né? Não só da criança, mas da terapia ocupacional também. A gente trabalha muito brincando, né? E um brincar muito estabelecido, muito direcionado, muito pensado também, né? E essa criança, quando a gente pensa dentro de apartamento
E a criança, como a doutora Julita falou, de uma rede, né, um espaço rural, por que ela brinca tanto, né? Porque ela tem um espaço do ócio, né? Ela tem um espaço sem brinquedos estruturados, né? Então, essa criança tem tempo de pensar e de estabelecer aquela brincadeira, de internalizar o que ela está vendo no seu cotidiano, no seu dia a dia, para conseguir externalizar. Porque a partir da brincadeira, ela vai conseguir ter os pensamentos próprios daquilo, né? E conseguir fazer essa fluência da brincadeira mesmo, né? Esse lúdico. No nosso sistema neuronal tem uns acontecimentos, né? Uma rede motora muito complexa, né? Que chama de Default Mode Network, DMN, né? Que é como se fosse uma rede de padrão. Tá ali, aquela rede complexa, como se o nosso cérebro paradinho, a gente está ali no piloto automático. E nesse momento que a gente está no piloto automático, a gente começa a confabular coisas, né? Começa a pensar a respeito de situações, traz para dentro do nosso intrínseco mesmo, né? Relações do cotidiano, do que a gente viu, e é aquele momento que a criança começa a devagar pensamentos, né? Então, por isso que é importante a criança ficar sem uma brincadeira dirigida também, ficar sem um brinquedo estruturado também, ficar sem esse 100% de escola, né? Tem os momentos dela ter as pausas, um pouco de pausas, né? De todo esse cotidiano tão intenso que é trazido para a criança. É o que eu chamo na minha consulta de escopo para a imaginação. Qual é o período do tempo que a criança no seu dia a dia tem um espaço para imaginar, para pensar, para criar brincadeiras, para desenvolver esse lado criativo, né? Qual é o tempo que ela está tendo para isso? Porque se ela passa o dia todo numa escola integral e bilíngue, provavelmente ela está cheia de atividades e ela não tem tempo para criar coisas. E eu acho que essa habilidade ela pode e deve ser estimulada desde o início com esse espaço mesmo para a criança montar brinquedos que não estão prontos, mas brinquedos que podem ser montados, histórias que podem ser contadas a partir desses brinquedos. Então, esse escopo para a imaginação é sempre estimulado nas minhas consultas por conta disso. E eu mencionei a questão de privação de estímulos em casa, né? Dessa falta do momento de brincar em casa, que tem acontecido na vida moderna. Os pais, às vezes, trabalhando fora, ambos, uma carga horária intensiva, e quando chega, às vezes, tem que também cumprir atividades home office. Mas a gente não pode esquecer de falar que essa talvez seja a negligência mais leve. Mas a gente tem lares onde a gente tem violência física, violência mental, né? Carência de cuidados básicos de higiene, de saneamento, e que isso em si só já prejudica a criança, né? Então, assim, você não fornecer o estímulo é inadequado, mas também você ter um meio onde os estímulos são danosos para aquele emocional da criança é tão prejudicial quanto, né? Então, assim, as lembranças dos maus tratos físicos, dos maus tratos emocionais sofridos na infância, eles podem permanecer durante toda a vida. Reverberam aquilo o tempo todo, né? Sempre. Aí a importância do tratamento com a psicologia, né? Do adulto estar fazendo isso. E muitos pais não conseguem brincar, né? Chega pra gente na terapia, que horas? Não tenho tempo, eu vou brincar, como é que eu vou brincar? Né? Não consegue trazer essa habilidade da troca, desse espelhamento com a criança, e que é essencial para a criança conseguir, né? Desenvolver essa brincadeira, né? Perfeito. Quando a gente pensa também, né, que o brincar é uma coisa universal para o desenvolvimento humano. Independente da cultura que essa criança está inserida, o brincar ele é muito importante. Muitas vezes, né, como vocês falaram, aquela criança está numa escola, um período integral, cheia de atividades acadêmicas, e as famílias acabam priorizando as atividades acadêmicas a atividades lúdicas e acabam esquecendo que as atividades lúdicas são responsáveis por desenvolvimento da interação social, por o desenvolvimento da regulação emocional, para o desenvolvimento do brincar compartilhado com outras crianças, do seguimento de regras, tudo isso que também é importante, tão importante quanto as habilidades acadêmicas, principalmente quando a gente olha para a primeira infância. E quando a gente fala de brincar funcional, o que é que a gente quer dizer? O que é considerado uma brincadeira funcional? Quando a gente fala em brincar funcional,
a gente se refere àquele brincar, àquela brincadeira em que a criança dá funções aos objetos. Então, é a criança que tem uma Barbie e ela brinca com essa Barbie, ela imagina, ela simula a casa, ela simula a Barbie assistindo uma TV, ela simula a Barbie conversando com as amigas, ela simula a Barbie indo para a escola. Esse é o brincar funcional, é quando a gente pega uma criança e dá um carrinho e essa criança faz uma corrida, aposta uma corrida. Qual será o carrinho que vai chegar primeiro? Bota na pista da Hot Wheels e vê, e brincando com os amigos, escolhe qual é o carrinho, qual é a brincadeira. Muitas vezes, quando a gente fala em funcionalidade do brincar, a gente se refere justamente a esses momentos em que a criança pega aquilo que ela vivencia na vida dela e leva para dentro da brincadeira. Porque ela já observou, ela já desenvolveu, então, a habilidade de prestar atenção e ela já desenvolveu alguma capacidade de imitação. Perfeito. Que os mais velhos passaram. E aí ela já é capaz de usar aquela informação no brincar funcional. Né? Então, as crianças normalmente que chegam numa determinada idade mais avançada e que o brincar ainda não é funcional, são crianças que as primeiras habilidades de rastreio visual, de observação, de sustentação da atenção e de imitação nem aconteceram. Verdade. E assim, eu posso compartilhar um pouquinho com vocês que a brincadeira faz parte da minha vida durante todo o tempo até hoje, né? Até hoje eu brinco. Mas, falando assim mais concretamente, o que acontece? Esse brincar, ele passa na nossa infância durante todo o tempo, ele vai evoluindo, né? Então, assim, tem um momento sensório-motor, tem o pré-operacional, tem o concreto, né? Tem tudo isso, como o Piaget vai ensinando pra gente. Mas eu lembro, né, que a minha brincadeira, enquanto criança, né, não a de hoje, mas ela foi avançando à medida que eu fui evoluindo também, né? E eu me recordo que eu tinha uma cômoda, eu abria essa gaveta e colocava ali, eu tinha uns 11, 12 anos. Eu brinquei até 14 anos, né? Depois passou um tempo da faculdade e voltei a brincar novamente. Então, eu abria essa cômoda e fazia um apartamento da minha boneca ali. Porque ali eu já estava com o conceito de formação já estabelecido e estabelecendo, né? Que a gente vai para a questão mais formal, onde a gente cria as ideias, a gente tem mais essa intenção, né, do meio de trazer as ideias da gente também, de estar compartilhando com o outro. Então, ali, aquela boneca, para mim, era a visão que eu queria ter no meu futuro. O meu apartamento, morar sozinha, né, ter as minhas coisas. Então, enquanto eu ia para a escola, minha mãe não podia mexer aquilo ali, né? Porque tinha que fazer parte do meu contexto ali, e quando eu voltava, dava continuidade àquela brincadeira, né? Que ia permeando essa questão do brincar, o que está dentro do nosso cotidiano e aquilo que eu ia desejando no momento. Nossa, que interessante. E se a gente for para o outro lado, o que seria um brincar disfuncional? É interessante, bastante interessante essa pergunta, Andrea, porque como analista do comportamento, né, tudo pra gente tem uma função. A gente até evita a palavra disfunção, mas a gente pode chamar de mal adaptativo. É um brincar mal adaptativo. É aquele brincar, muitas vezes, em que a criança ou ela tem interesse por outros objetos que não objetos de brincadeira, ou tem, sim, interesses pelos carrinhos, pelas bonecas, pela Mônica, enfim, pelo fogãozinho, por tudo isso, né, que é brinquedo infantil mesmo, mas não brinca daquela forma que eu falei anteriormente. Então, não imagina, não faz de conta. Você tem um carrinho e você espera que seja natural, fazer de conta que o carrinho bateu, fazer de conta que o carrinho está numa corrida, jogar o carrinho para o intermediário, o outro devolve o carrinho para ele. E às vezes vê o que uma criança na idade pré-escolar, onde o brincar dela é colocar o carrinho de cabeça para cima, rodar botar as rodinhas para circular e ficar fixamente, até às vezes numa posição de cabeça diferente, só observando. Ontem eu atendi uma criança em que ela disse, quando eu a conheci não existia esse foco. Mas a mãe disse, ele agora tem mania com ventilador. Não posso ir no shopping, porque onde tem ventilador, ele quer ficar parado na frente, ele começa a imitar o ventilador. Então, ele fica muitos minutos dentro do shopping,
somente imitando o ventilador, né? Então, assim, objetos que rodam, objetos que brilham, apenas a luzinha colorida do ar-condicionado chama a atenção, né? Então, objetos que brilham, a água caindo, o jato d'água caindo, então a criança que brinca ali repetidamente com aquela torneira aberta e que fica ali muito tempo naquela torneira aberta. Óbvio, crianças brincam assim, mas ela faz algumas vezes na vida, tá dentro do esperado. Mas a questão é aquela criança que predominantemente só brinca assim e deixa à parte a brincadeira mais elaborada, mais adequada, mais funcional. Quando sai da fase, né? 0 a 2 anos mais ou menos, que é onde fica esse sensório motor, que a criança tá chegando no mundo, tá descobrindo tudo. Então vai atrás dessa luz, desse giro, esse ventinho mais forte, né? Tá sentindo o corpo, tá descobrindo as emoções, né? Todo esse contexto de espaço ali. Mas é uma fase. Isso, E ele passa para exatamente. outra mais elaborada. E quando ele leva isso, é onde fica o disfuncional, né? Quando a gente pensa, né, nesse brincar mal adaptativo, nesse brincar disfuncional, muitas vezes também acompanha de outras questões que são importantes ser observadas. Então, quando o bebê está ali naqueles 2 primeiros anos de vida, é através da brincadeira que essa mãe, que esse pai, que esse cuidador, que essa cuidadora vai, por exemplo, estimular a habilidade de atenção compartilhada. Então, se é um bebê que a gente coloca o brinquedinho na frente, sacode, tira, e esse bebê nem olha para esse brinquedo, nem presta atenção, isso é uma coisa que chama a atenção. E é através do brincar, nesses primeiros anos de vida, né? Nesses 2 primeiros anos, principalmente, que é esse período que a gente observa esse boom no neurodesenvolvimento, é nesse momento que a gente tem que estar ali estimulando a brincadeira. Porque ali a gente está ensinando para nossa criança como fazer, como brincar. E claro, né, não existe um jeito certo nem um jeito errado de brincar. Não é sobre isso, não é sobre classificar em certo e errado, mas é sobre entender que a brincadeira é o meio que aquela criança tem de desenvolver habilidades. E a criança, ela brinca funcionalmente quando ela traz as características daquele brinquedo, ela conceitualiza. Se ela não conceitualiza aquilo, não sabe o que fazer. Esse copo tá com água aqui, se eu não souber o que é o copo, eu não vou beber água, né? Então, não consegue destravar as habilidades tão importantes, né? Inerentes daquela infância. Quando a gente pensa também, né, em brincadeira, a gente tem tipos de brincadeira. Então, a gente tem a brincadeira de exercício físico, a gente tem a brincadeira de contingências, a gente tem a brincadeira lúdica, a gente tem a brincadeira com bonecas, a gente tem vários tipos de brincadeira. Eu acho que se a gente for começar a classificar, a gente não vai parar de classificar nunca. Mas é pra gente entender, né, quais são esses tipos de brincadeira, até pra saber, quando a gente tá ali em contato com a criança, quais tipos de brincadeira essa criança já desenvolveu. Porque quando a gente vê uma criança, por exemplo, olha, super brincar de carrinho, joga o carrinho pro lado, pro outro, faz corrida, mas que tem dificuldade, por exemplo, em brincadeira de exercício físico, a gente já pode suspeitar que tem alguma dificuldade mais central no motor amplo. Então, a gente precisa saber quais tipos de brincadeira e não é só sobre quantidade, mas sobre qualidade, como que essa criança brinca, para também poder saber quais são os déficits que essa criança está apresentando. Se a cada fase da vida a gente tem um nível de desenvolvimento, então as brincadeiras vão mudando ao longo do tempo e com o crescimento da criança. Será que a gente poderia, assim, direcionar algum tipo de brincadeira para cada idade? O que é melhor em cada idade? Se em tal idade é melhor que seja algo mais ativo, com exercícios físicos, outras idades seja melhor integrar isso, ou com atividades mais acadêmicas. Como é que a gente divide essa porcentagem de tempo entre as diferentes tipos de brincadeira? Quando a gente pensa, Andréa, nas crianças, né, principalmente essas crianças que vivem em capitais, em cidades maiores, a gente percebe que são crianças que estão, muitas vezes, com um currículo muito cheio de atividades, tanto na escola quanto atividades extracurriculares. Então, a gente precisa, muitas vezes, olhar, né, para pensar nesse tempo que a criança tem de exercitar a brincadeira, mas também a gente precisa saber que eu não vou entregar uma Barbie, uma Polly, para uma criança de 2 anos
um ano e esperar que ela viaje com a Barbie, que ela vá criar todo o enredo. Porque muitas vezes, nessa fase da vida, a criança está aprendendo algumas outras habilidades. Não é que não vai brincar de boneca. Vai brincar. Tem crianças que já vão fazer o faz de conta muito bem, mas que a gente também precisa treinar outras funções ali na brincadeira. É a atenção compartilhada, é o segmento de regra da brincadeira, é o encaixe do jeito certo, é o quebra-cabeça. São brincadeiras lúdicas e, principalmente, brincadeiras com a presença desses cuidadores. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, saber qual tipo de brincadeira é adequado para o meu filho de tal idade, para poder oferecer também os brinquedos certos. Porque não adianta a gente oferecer uma infinidade de brinquedos, uma infinidade de coisas, aquela criança tem um baú de brinquedos, se a gente não sabe o que é esperado para aquela faixa etária e para aquela idade. Também se a gente não ensinou nosso filho a brincar. Exatamente. Acho que também na prática pediátrica a gente vai avançando muito com isso, né? Quando a gente vai conversando sobre o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento da criança, o que é que ela já sabe fazer, o que é que ela não sabe fazer, a gente vai ensinando formas e vai tentando adaptar a família ao próximo passo. A criança cresceu, estamos chegando agora nos 6 meses, então a brincadeira vai mudar um pouquinho. Agora a gente pode usar esse instrumento ou esse. A gente precisa sair mais, a gente precisa expor essa criança à luz solar, à grama, à areia. É hora de ir para a praia, conhecer a praia. Então, assim, durante as consultas, né, da puericultura, a cada consulta a gente vai falando um pouquinho mais, dando mais informação. Não, agora você já pode brincar dessa forma, agora você pode introduzir esse instrumento, mas sempre com essa parceria com a família, assim, dentro do contexto da dinâmica familiar, do tempo que eles têm e de como a gente pode otimizar o máximo possível esse tempo. E quando a gente olha, né, para crianças que já estão aí mais desenvolvidas, com 4 ou 5 anos, a gente já começa a perceber muito mais presente a brincadeira solitária, então aquela criança, a partir de dado momento, passa a depender menos dos cuidadores para brincar, mas ainda assim é necessário que esse cuidador participe dessa brincadeira. Não é só porque, a partir de X idade, a minha criança começou a brincar sozinha que eu me isento, né, de brincar junto com o meu filho. Perfeito. É importante também estar informando para os pais, né, esses momentos dos espaços em casa, não deixar permear tantos brinquedos, né? São muitos brinquedos espalhados, muita busca ali, que a criança não consegue explorar, né? Tanta coisa que ela não coloca foco em determinada, né, brincadeira, espalha tanto e ela não consegue evoluir naquele brincar, né? Separar um pouquinho, ver o que cabe para cada idade, colocar numas caixas, esconder mesmo os brinquedos, né? Deixar poucas opções para que a criança consiga interagir melhor, né? Eu gosto de dar opção assim, para os pais, um brinquedo que interaja com outro, um brinquedo instrumental, um brinquedo de encaixe, dependendo da faixa etária, né? Mais ou menos isso aí. Isso é dentro da minha prática clínica, né? Chegam crianças com mais dificuldades no neurodesenvolvimento, então, assim, muitas crianças com TEA, né? Acontece muito. Então, isso aí já há uns 2 a 6 anos, mais ou menos, né? Eu sempre opto por dar essas sugestões de brinquedos, né? De brincadeira. Porque é um momento que a criança não está dentro do padrão da brincadeira, dentro da sua idade, né? Da sua habilidade ali do brincar. Mas é uma criança que ainda está precisando disso, né? Dessa exploração. Então, o que seria? O chocalho seria para a criança, né? De 4, 5 meses, né, que está ali presente, mas deixa esse chocalhinho, não faz barulho, então deixa ali para aquela criança que está nesse contexto do atendimento clínico, né? Dá um livrinho, porque gosta também, dá um brinquedo de encaixe, que precisa fazer ainda, né, esse entendimento de trazer essa atividade motora do que o outro faz, né? Então, eu faço, você faz, né, poder aprender com esse espelhamento também, né? É importante essa busca também do terapeuta que acompanha, para poder a gente estar direcionando as brincadeiras importantes. A gente também precisa, né, quando a gente está na clínica, muitas vezes a criança chega encaminhada pela escola, então foi a escola que viu a necessidade e o encaminhamento, chamou a família vem. E quando essa família chega, essa família não sabe nem explicar, não sei por quê. Mas muitas vezes é uma criança que é filha única, ou é uma criança que tem um irmão que tem uma diferença de idade muito grande. E aí a família não consegue ver como que está o desenvolvimento dessa criança em relação aos pares da mesma idade.
Então, muitas vezes, a gente precisa, né, não só ir para a família, mas também para a escola e entender o motivo do que essa professora, esse professor está entendendo, para a gente ver como que isso vai aparecer no consultório. Então, a gente precisa saber que dificilmente a criança vai chegar para a gente no consultório e vai trazer uma demanda de falar assim, olha, eu tô sofrendo bullying. Não é assim que a criança vai fazer. Não é assim. Essa criança vai sentar com a gente, pegar um boneco, pegar uma boneca e reproduzir uma situação de bullying que ela sofreu na escola. E é a partir desse momento que a gente vai ver, olha, é isso que está acontecendo. É isso que está afligindo essa criança. E por que brincar? Por que pelo brincar? Porque senão vai ficar aversivo. Se eu chegar para a criança e perguntar, então fizeram isso, isso e isso com você na escola, essa criança não vai falar. Essa criança não vai responder. E muitas vezes as crianças têm até medo da gente falar para os pais o que elas estão falando para a gente. Isso. Acontece com bastante frequência, inclusive. Então, a gente precisa ter, né, esse brincar. A gente, como adulto, né, muitas vezes a gente perde essa habilidade de brincar. Eu também brinquei até tarde. Brinquei até 14 anos. E a gente vai crescendo e a gente vai perdendo a habilidade de brincar. A gente esquece como é que brinca. Só que quando a gente está atendendo criança, a gente precisa voltar lá para quando a gente era criança e pensar como que a gente brincava. Porque se a gente brinca de uma forma diferente da forma que a criança brinca, a criança não vai brincar com a gente. A criança não vai interagir com a gente. Claro que muitas vezes a gente precisa ir muito aos poucos. Mas a gente também precisa treinar as nossas habilidades de brincar. Muitas vezes eu tenho brinquedos no consultório, mas eu também tenho brinquedos em casa. Porque eu preciso imaginar, eu preciso brincar. Quando eu tô com um caso de uma criança, é um caso que a criança não tá brincando comigo no consultório, tá mais tímida, eu brinco sozinha. Eu pego e brinco sozinha. Eu imagino, eu crio falas. E eu vou... Isso pra mim é um exercício que vai além da hora que eu passo com a criança no consultório, porque muitas vezes a gente não sabe se essa criança vai ou não interagir com a gente, principalmente quando é um paciente novo, né? Planejar, né? Planejar essa intervenção, entender e poder usar recursos para planejar e ver o que funciona melhor com cada um. Exatamente. Esse olhar individualizado. Tem meninas que não vão gostar de brincar de boneca, mas vão adorar brincar de carrinho. E a gente não vai forçar essa criança que não gosta a brincar com a coisa que a gente quer brincar naquele momento. Então, além da gente ter que saber brincar, a gente também precisa ser sensível ao que aquela criança gosta. Também a gente precisa pensar no assentimento daquela criança para aquela brincadeira. Nossa, como é importante, né, a brincadeira na nossa vida, na vida das crianças, como instrumento de trabalho, o brincar realmente é essencial para todo mundo, né? E como a gente aprendeu hoje sobre a brincadeira, o ato de brincar e seus benefícios, suas particularidades. Se fosse para deixar uma mensagem para os pais, né, e os educadores, os cuidadores, o que você diria para eles, assim, com relação à brincadeira e a interação deles com as crianças? Eu diria que dentro daquilo que é possível para cada família, separa 1 hora do seu dia para brincar com seu filho. Para brincar daquilo que ele gosta. Para entrar junto com ele no mundo da imaginação. Porque essa é uma hora que muitas vezes é uma hora que a gente passa mexendo no celular, mexendo no computador, assistindo alguma coisa que a gente nem quer tanto ver na televisão. É uma hora que a gente perde, mas que o nosso filho vai se desenvolver muito se a gente passar essa hora do dia brincando junto com ele. Pois é, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Foi muito enriquecedor, né? Um assunto muito gostoso de conversar. Acredito que para os pais e para os educadores também foi muito importante ouvir esses sinais, né? Vindos de pessoas que têm tanta experiência no assunto. E eu aguardo vocês nos próximos Papos Singulares. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Andrea, pelo convite.